Parabéns por ter clicado aqui neste vídeo. Isso significa que você está interessado e interessada em melhorar, em desenvolver a sua capacidade de receber feedbacks, de receber tanto elogios quanto críticas. Isso significa que você vai se desenvolver e ficar mais aberto para cada vez mais entender no que você tem que se esforçar cada vez mais, no que você tem que fazer cada vez mais e algumas atitudes que você vai deixar para lá. Com certeza isso vai te ajudar a alcançar os seus objetivos de vida e profissionais. Oi pessoal, eu sou a Carol Freitas, diretora aqui na GPS Pessoas, e hoje nós mergulharemos em uma conversa crucial, que é sobre a arte de receber feedbacks. Então, se você que está assistindo esse vídeo tem interesse de crescer, de se desenvolver profissionalmente, esse vídeo aqui é para você. E se você também é líder, fique aqui que teremos insights valiosos também sobre como aplicar feedbacks, tá bom? Vamos nessa? Começando a explorar aqui o tema do feedback de uma maneira lúdica, de uma maneira com que fique mais fácil a gente entender e conectar com a realidade, vou fazer uma pergunta para você. Quando você era criança, ou caso você tenha crianças na família, né, amigos, você já brincou de quente ou frio? Aquela brincadeira que uma pessoa pega e esconde um objeto e as outras têm que encontrar. E aí quando a pessoa está chegando perto do local, a gente fala, tá quente, tá quente, tá quente, que a pessoa entende, estou no caminho certo, devo continuar fazendo isso. E quando ela começa a se afastar, vai para um lugar nada a ver, a gente fica, tá frio, tá esfriando, tá gelado. Porque é uma maneira da gente ter ali uma conversa, da gente falar para a pessoa que ela está se afastando do objetivo, que é nessa brincadeira encontrar o objeto. Bom, se lembrou quando você era criança, ou mesmo hoje em dia você brincando com outras crianças em relação a isso? Bom, mas Carol, o que essa brincadeirinha tão simples de tá quente, tá frio tem a ver com a arte de receber feedbacks? Bom, essa questão de falar se tá quente ou se tá frio nada mais é do que uma pessoa aplicando feedbacks para outra. Então, quando ela fala que está quente, o outro deve entender que está chegando próximo ao objetivo e que precisa continuar naquele caminho, realizando aquela atividade, aquela atitude mais vezes. Isso vai afetar a atitude dele, as atividades no futuro, porque ele vai saber que deve continuar por aquele caminho. Assim como quando é negativo, né, quando ele está se afastando, também é importante que fale, está ficando frio, até para a pessoa saber, opa, não estou indo no caminho certo, não estou me aproximando, eu preciso entender isso e reajustar a minha rota. Agora imagine nessa brincadeira que é você a pessoa que está buscando, que está procurando o objeto nessa brincadeira do tá quente e tá frio. E quando a pessoa fala tá frio, você fala, tá frio nada, quem é você para falar para mim que tá frio? Eu que sei se eu tô no caminho certo ou não, se eu tô no caminho direito. Ou se não, a pessoa fala, tá quente, você nem tá prestando atenção, você tá ali fazendo a brincadeira, mas na verdade você tá pensando em outros problemas, em outras situações, e a pessoa está te dando esse feedback, está te ajudando falando tá quente e você sequer está prestando atenção. Ou se não, nessa brincadeira, qualquer coisa que a pessoa te direciona, tá ficando mais quente, tá ficando mais frio. Você tá tão preocupado com os seus próprios problemas, ou você tá tão preocupado em falar para a pessoa por que você foi para o lado direito e não para o lado esquerdo, que você não pega essas informações e você não transforma numa mudança de atitude. Ou seja, você não consegue receber o feedback da melhor maneira, você não consegue tirar proveito dessas informações extremamente valiosas que vão te ajudar a entender quais são as atitudes, os comportamentos, as ações que você deve ter e as que você não deve ter para que você possa crescer na sua carreira, para que você possa entregar um trabalho de qualidade, para que você possa ter qualidade de vida. Então, já imaginou a pessoa tá ali falando, tá quente, tá frio, você fala, não vou ouvir, ou ficar de uma maneira resistente? Um ponto muito importante, quando nós aplicamos pesquisas de clima nos nossos clientes, é comum os colaboradores se queixarem, principalmente nas primeiras pesquisas de clima, né, quando a gente começa a realizar aquele trabalho com os nossos clientes, é frequente os colaboradores se queixarem que não recebem feedbacks, que sentem falta desse direcionamento, que sentem falta deste reconhecimento. Mas uma coisa que nós percebemos também com a nossa experiência é que a maioria dessas pessoas, não todas, tá? Não estou aqui generalizando,
Mas a maioria desses colaboradores que se queixam por não receber feedbacks, na verdade eles estão buscando elogios, eles querem reconhecimentos, eles querem aplausos, que realmente são muito importantes mesmo. Isso ajuda a gente a entender que a gente está acertando, isso melhora a nossa autoestima, isso melhora a nossa autoconfiança. Porém, todo mundo erra. As pessoas estão se desenvolvendo, o mundo está mudando, então muitas vezes a pessoa está fazendo uma atividade de uma determinada forma que não é a mais adequada, ou que está errada mesmo, de forma concreta. E aí quando o líder, o gestor chama essa pessoa para conversar, fala: bom, Carolina, deixa aqui falar com você, eu percebo esse relatório aqui, normalmente você faz certo, mas esse aqui específico foi para o cliente com diversos erros, como esse aqui, esse, o que aconteceu? Normalmente a pessoa não gosta, ela não recebe bem. Então, enquanto o gestor, o líder está falando, ela já se fecha, já fica quieta ali na conversa e começa a pensar em vários motivos para justificar o erro dela. Então, o cliente mandou errado, eu estava com muito trabalho para fazer, os clientes não param de me interromper, por isso que eu não prestei atenção, eu não recebi o treinamento correto. Então o líder está falando, enquanto o líder está falando, ao invés do colaborador parar e prestar atenção e pensar no que ele pode fazer de diferente, ele já começa a pensar em várias justificativas para contra-atacar e preferencialmente para colocar a responsabilidade daquele erro para outras pessoas, seja para o cliente, para o sistema, para o colega, para o líder, para o mundo, para a chuva, para o ônibus que quebrou, enfim. Não que não tenham interferências desses pontos, mas é muito importante, é crucial que quando o colaborador vai receber um feedback, para que ele mude, para que ele redirecione ali a atitude, o comportamento, a primeira coisa que ele precisa fazer é parar para ouvir, para entender o que está acontecendo, sem entrar na defensiva. Porque quando nós entramos na defensiva, a gente não entende direito o que o outro quer dizer. A gente dificilmente para pensar no que nós podemos fazer de diferente. A gente só quer se defender. A gente só quer atacar os outros, a gente só quer jogar a responsabilidade para fora. Então aqui um ponto muito importante é: quando você receber uma crítica, quando você receber um feedback de que algo não está legal, de que algo poderia ou deveria ser melhor, a primeira coisa é: ouça, busque entender, não contra-ataque. Se você perceber que ficou ali muito estressado ou estressada, que você ficou ali muito alterado ou alterada, não vá responder na hora. Para, ok, depois vai pensar, vai refletir e buscar no que você realmente pode mudar, o que você realmente pode melhorar. Ter esta atitude, ter este comportamento é o pulo do gato. A grande maioria das pessoas que estão abertas, que têm um mindset de crescimento, que estão abertas a mudanças, a ajustes, elas são capazes de perceber essas oportunidades, esses detalhes para melhorar, para desenvolver, para evoluir e para conquistar espaços que as outras pessoas não conseguem porque estão ali presas no mundinho delas, na autodefesa, no ataque aos outros, na vitimização e tudo mais. Então, pergunta aqui para você: normalmente quando você recebe uma crítica, quando alguém fala para você que o que você está fazendo não está certo ou que poderia ser melhor, qual que é a sua atitude mais comum? Você ouve e busca compreender, ou você fica chateado, você contra-ataca e fica buscando ali justificar de qualquer forma? Outra coisa muito importante que ajuda as pessoas a receberem o feedback é quando elas não levam aquela crítica para o pessoal. O que é levar para o pessoal aqui nesse exemplo? Então, se alguém fala: Carolina, a sua resposta foi grossa para o cliente. Ou muitas vezes a pessoa não tem tanto cuidado, fala: Carolina, você foi muito grossa com o cliente. O que é levar para o pessoal? Vou falar: poxa, como assim a Joana está me chamando de grossa? Eu não sou grossa. Ela não entende que eu estou cansada? Ela não entende que eu estou estressada? Ela não entende que o cliente não é fácil de lidar? Eu não sou grossa. Mas assim, a Joana aqui no feedback, o que ela falou para mim? Carolina, você foi grossa. Ela está falando de uma atitude minha, que num determinado momento eu tive aquele comportamento. Ela não está falando que eu sou uma pessoa grossa. E ela não está falando que eu
não presto, não está falando que eu não sou boa o suficiente, não está falando que eu sou incapaz ou incompetente. Ele está falando que naquela atitude eu fui grossa, a Carolina aqui no exemplo, né? Então, assim, parar para olhar e falar, deixa eu entender, é uma atitude, é uma ação ou a pessoa está falando de mim? E ainda que você tenha uma dificuldade e ainda que você tenha uma deficiência em determinada competência, em determinada característica, é naquele ponto. Isso não significa que você seja incompetente, inútil, incapaz, mas muitas pessoas entendem dessa forma. E aí que entram na defesa de novo, e aí que não prestam atenção no que o outro está dizendo. Se a pessoa não contra-ataca com agressividade, ela fica muito abalada, muito chateada, entende que não presta, entende que não deveria estar naquela função. Então, outro ponto muito importante aqui para você que está ouvindo esse vídeo, né, que você está assistindo esse vídeo, que você pense, bom, a pessoa está criticando uma atitude, e uma atitude eu posso rever, eu posso realmente ter errado nessa atitude e no futuro eu vou fazer diferente. Isso não significa que eu não presto, que eu sou incompetente, que eu sou inútil ou qualquer outra coisa. Afinal, é um item no meio de várias outras ações, várias outras atitudes corretas que eu tenho no dia a dia. Então, conseguir separar uma coisa da outra ajuda muito as pessoas nessa habilidade, nessa capacidade de receber feedbacks, e vai poder te ajudar muito também a conseguir absorver essas questões de uma maneira positiva e evoluir, crescer, se desenvolver e alcançar todos os objetivos profissionais que você tiver vontade. Enquanto eu estou gravando aqui esse vídeo com vocês, me veio a memória de uma cliente, né? Uma vez eu cheguei numa empresa para prestar consultoria e a diretora estava toda feliz, falando assim para mim, Carol, eu dei um feedback pro fulano ontem, você iria adorar saber que eu estava dando feedback. Eu acabei com ele, falei que ele estava fazendo tudo errado, e aí eu dei aquela risada e orientei. Por que me veio esse exemplo aqui na cabeça? Porque muitas pessoas têm dificuldade de receber feedback também, não apenas pelos temas que eu falei antes, né, de não levar para o pessoal, não entrar na defensiva, não prestar atenção no que o outro está falando e conseguir absorver isso da melhor maneira, mas porque o termo feedback, em muitas empresas ele ficou muito prostituído, ele ficou com uma aparência ali muito negativa, porque o feedback normalmente ficou vinculado à bronca. Então, recebi um feedback, é uma bronca, brigaram comigo, foram grosseiros e tudo mais, e na verdade não. Porque mesmo quando o feedback é algo que a pessoa precisa mudar, é possível falar isso de uma melhor maneira, é possível falar isso de uma maneira positiva. Afinal, aqui na GPS Pessoas, eu já falei isso em outros vídeos, nós temos uma crença muito forte de que todo mundo está fazendo o melhor que pode com o melhor que tem. Então, se a pessoa errou, se a gente precisa direcionar, a gente consegue falar isso de uma maneira positiva. Mas não é todo mundo que tem essa habilidade de falar de maneira positiva. Então, ainda assim, quando a pessoa não falar da melhor maneira possível, é o melhor que ela pode naquele momento. Então, é importante a gente conseguir separar também e entender o que dá para absorver de positivo naquela situação. Em um futuro, quando você tiver que aplicar um feedback para um líder, para um colega ou até para liderados, aí você pega aquele exemplo do que não funcionou com você e não faz na prática. Pega o que foi bom, introduz no seu repertório, o que não for bom você corta e fica com uma referência do que não fazer no futuro. Uma orientação, um método que normalmente nós orientamos e treinamos os líderes para realizar o feedback, nós falamos que esse é o momento de ouvir muito mais do que falar. Então o líder ele tem que explorar ali, conversar com o colaborador, falar o que aconteceu, quando aconteceu, quais foram os impactos negativos. Então, quanto mais concreta a situação, mais fácil para o outro, para quem está recebendo esse feedback, entender a situação. E uma pergunta que precisa vir daqui normalmente é: por quê? Por que, Carolina, isso aconteceu? Gostaria de entender aqui contigo para a gente identificar os pontos que a gente precisa ajustar para que no futuro isso não aconteça mais. Uma coisa que nós percebemos também que o líder está todo preparado para ter essa conversa, e aí quando ele abre para o outro e fala: e por que, Carolina, que isso aconteceu? Quero te ouvir, quero entender, para que possamos juntas aqui entender e pensar numa alternativa, a pessoa trava.
ela não está acostumada a pensar em possibilidades. Ela está tão acostumada a só receber ordens, recebeu ordem, pega e executa, ou está tão acostumada a só tomar bronca e ter que ficar quieta, aguentar ali sem falar desaforo, que a cabeça dela não consegue se adaptar à situação e dar outras ideias. Então, para você também que está ouvindo, participe! Então, quando estiver ali na conversa, ao invés de entrar na defensiva e querer contra-atacar, se colocar como vítima e falar que a responsabilidade, a culpa está fora, ou você entender que está te criticando, falando que você não presta, que você não é autossuficiente nem nada, se você realmente conseguir ficar ali atenta ou atento, prestando atenção, e quando falar o porquê, você justificar, contar o que aconteceu e pensarem juntos no que pode fazer de diferente no futuro, isso vai ser maravilhoso, porque você está desenvolvendo a sua habilidade de pensar em alternativas, a sua habilidade de resolver problemas complexos. Então isso é um desenvolvimento da sua cognição, isso vai ser será seu independente da empresa ou do cargo que você ocupar, e isso vai ajudar muito a empresa também, porque você e a sua líder, ou seu líder aqui no exemplo, vão conseguir juntos pensar no que fazer de diferente, vão implementar e vão fazer. Tá vendo como todo mundo ganha aqui nessa situação? O colaborador melhora a capacidade cognitiva, o líder consegue ter aquela conversa de uma maneira positiva, onde ele alcança o objetivo, a empresa consegue crescer e se fortalece porque as pessoas estão se entendendo e estão se ajudando a melhorar. E isso depende do colaborador, porque não adianta o líder ter todo o treinamento, toda a habilidade, toda a competência para aplicar o feedback, se você que está recebendo está ali na defensiva por todos os outros motivos que eu já comentei. Então isso depende de você também. Como é que você está fazendo isso no dia a dia? E aí você pode estar pensando, bom, Carol, falar tudo isso é muito fácil, mas como que eu faço para colocar isso em prática? Bom, a primeira coisa é você ter consciência. Ter consciência que normalmente as pessoas quando recebem feedback ou entram na defensiva e querem ficar contra-atacando. Normalmente as pessoas não param para entender realmente o que está acontecendo. Normalmente as pessoas ficam muito afetadas porque entendem que aquilo está criticando o ser, a personalidade dela, como se ela fosse incompetente ou inútil. Então a primeira coisa é você entender que a maioria ou muitas pessoas passam por isso. E que isso é contraproducente, isso atrapalha, isso é muito ruim, não ajuda em nada, nem a própria pessoa, nem quem está realizando o feedback e nem a empresa. Então primeiro tenha essa consciência. E aí, quando você for receber um feedback, se você perceber que está começando a fazer isso, entrar na defensiva ou ficar muito chateado, para e pensa, bom, não, essa aqui é uma situação específica. Se eu for capaz de receber bem um feedback, eu vou melhorar a minha capacidade cognitiva e eu vou conseguir ficar mais forte e vou conseguir crescer. Realinha isso com você e preste atenção na conversa. Esteja presente de fato. Diga as suas percepções, compartilhe os motivos sem medo e pense junto com o seu gestor ou com a sua gestora em novas alternativas para que isso não aconteça mais, para que vocês sejam capazes de melhorar o processo, melhorar o resultado por conta desse ponto que aconteceu. Então, essa é uma coisa prática, você ter a consciência e perceber o que está começando a cair nessa armadilha, volta, converse com você e fique atento, presente ali na conversa, para que tudo isso flua da melhor maneira possível. Para você que é sócio ou sócia de uma empresa de contabilidade e percebe que tanto você quanto outros líderes da equipe estudam, se esforçam, se aprimoram para aplicar feedback, que por vocês falariam as coisas muito mais direto, mas vocês já entenderam, já aprenderam que não é dessa forma, mas ainda assim não conseguem que os colaboradores recebam da melhor maneira, porque os líderes estão trabalhando, estão se aprimorando para aplicar feedback, mas a equipe não sabe receber? Fale com a gente aqui na GPS Pessoas. Nós trabalhamos com treinamentos, trabalhamos com mentorias, trabalhamos com várias ações e ferramentas de RH para que todo mundo entenda o seu papel nos processos. Então, num processo de avaliação de desempenho, de reuniões de 1 a 1, de feedback como geral, a gente deixa muito claro qual que é o papel da área de RH, qual que é o papel do gestor ou da gestora e qual que é o papel de cada colaborador ou colaboradora.
porque dessa maneira a gente consegue fazer com que conversas tanto fáceis como conversas difíceis e complexas, que elas fluam com mais naturalidade e que alcancem os objetivos. Quais são esses objetivos? Que as pessoas se deem bem, que os pontos que precisam ser fortalecidos sejam, que os pontos que precisam ser aprimorados sejam também, para que dessa forma todo mundo caminhe em direção ao objetivo da empresa. Então fale com a gente, porque nós já fizemos isso para mais de 100 empresas de contabilidade e será um enorme prazer fazer isso na sua empresa também. E não esqueça de deixar aqui um comentário, o que você achou desse vídeo, se você já teve algum exemplo onde você estava ali todo preparado ou preparada para aplicar um feedback e que o colaborador muito resistente não deixou a conversa fluir bem. Deixa aqui os comentários e compartilhe também esse vídeo com colegas que poderão se beneficiar, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!